Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Contas anuais de governo de diversas prefeituras são analisadas pelo Pleno do TCE. E o Tribunal de Contas também aprecia representações e recursos. Agora, no TCE Notícias. O TCE de Mato Grosso julgou as contas anuais de governo das prefeituras de Porto Estrela, Juruena e Nova Canaã do Norte. Confira os resultados. As contas anuais de governo da Prefeitura de Porto Estrela, que estavam sob responsabilidade de Marlene de Campos no período de 5 de janeiro a 5 de fevereiro e de Mauro André Buzinaro entre 7 de fevereiro a 31 de dezembro, foram apreciadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. No relatório de auditoria, a equipe técnica concluiu pela manutenção de duas irregularidades referentes à ocorrência de déficit de execução orçamentária. Diante dos dados encontrados, foram refeitos os cálculos comparando as receitas arrecadadas com as despesas realizadas pelo município e verificou que Porto Estrela deixou de receber do governo federal o saldo de convênio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Dos resultados das políticas públicas na educação, o município apresentou desempenho superior à média Brasil em 5 dos 8 indicadores avaliados. Na saúde, superou a média Brasil em 7 dos 10 indicadores analisados, atingindo assim pontuação 7, ficando acima da média estadual, que é 4. Dessa forma, deixo de considerar a irregularidade para efeito de parecer prévio contrário dessas contas, fazendo as recomendações necessárias. Mantive ainda outra irregularidade, unicamente em relação ao senhor Mauro André, por se tratar de falta de transparência das contas públicas, diante do fato de que não foram realizadas audiências públicas para avaliar o cumprimento das metas fiscais na Câmara Legislativa. Diante dos fundamentos explicitados, acolho em parte parecer ministerial e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas. Já as contas anuais de governo do município de Juruena, sob responsabilidade dos gestores Raimundo Mansky e Cecílio Rosa Neto, não tiveram nenhuma irregularidade. No tocante aos quocientes da disponibilidade financeira, para cada R$1 inscrito em resto a pagar processados, há R$ 6,49 de disponibilidade financeira, com capacidade de honrar seu compromisso, como demonstra o quadro abaixo. Outro balanço que recebeu parecer prévio favorável à aprovação é o do município de Nova Canaã do Norte, destacando que em 2014 foi classificado como gestão em dificuldade, ficando na posição 92. Já em 2015 foi considerado boa gestão, ficando na posição 51. Somando isso, todos os limites legais e constitucionais foram cumpridos, merecendo consideração a gestão orçamentária em relação às receitas previstas e efetivamente arrecadadas, pois verifica-se que houve um superávit de arrecadação, na medida em que arrecadou-se mais do que encontrou-se previsto. E o Pleno do TCE emitiu parecer prévio favorável a outras 6 contas de governo referentes ao exercício de 2015. Veja agora quais são as prefeituras em questão. Entre esses balanços está o da Prefeitura de Itapurá. Além do respeito aos mínimos e limites constitucionais e legais, o conselheiro relator Domingos Neto destacou que o município ficou acima da média em todos os indicadores de política pública em educação. A inexistência de irregularidades de natureza gravíssima foi determinante para a emissão de parecer prévio favorável. Ademais, deve ser destacado que todos os limites legais e constitucionais foram cumpridos. Destaco também que todos os indicadores de educação foram avaliados acima da média Brasil e os números identificados no exercício anterior, merecendo atenção da futura gestão para elevar a sua qualidade, enquanto que quase todos os indicadores na área de saúde precisam ser melhorados, conforme detalhadamente exposto nas razões completas do voto. Também sob a relatoria do conselheiro Domingos Neto, no balanço de governo da Prefeitura de Vera, não foi constatada irregularidade alguma, fator importante para o voto favorável às contas. Outro processo apreciado diz respeito à Prefeitura de Brasnorte, que apresentou investimentos acima do mínimo constitucional em saúde e educação.
No entanto, o relator do processo, o conselheiro Valdir Teis, que teve o voto lido pelo conselheiro substituto João Batista de Camargo Júnior, pontuou que é preciso observar o resultado das políticas públicas nas duas áreas. Embora ausente apontamentos de irregularidades nas contas de governo da Prefeitura de Brasnorte, verifica-se a necessidade de adoção de medidas para o aperfeiçoamento das políticas nas áreas de saúde e educação, tendo em vista a constatação de indicadores relevantes abaixo da média nacional. Também receberam parecer prévio favorável à aprovação as contas das prefeituras de Rondolândia, Planalto da Serra e Juara. Os detalhes de todos os processos podem ser conferidos no portal do TCE, no menu Sessão Plenária. Depois de selecionar o item Pauta de Julgamento, clique em Presencial e escolha a sessão e processo de seu interesse. Recurso, representação interna, homologação de julgamento singular para a constituição de título executivo. Essas são as naturezas dos processos julgados pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, que você acompanha a seguir. No processo de representação interna ligado à Prefeitura de São Félix do Araguaia, foi apurado se houve acúmulo ilegal de cargos de uma servidora e ainda se ocorreu divergência entre as informações enviadas por meio físico e ou eletrônico sob responsabilidade do prefeito José Antônio de Almeida. Segundo o conselheiro relator Sérgio Ricardo, apenas a segunda irregularidade foi confirmada e, por isso, o gestor foi multado, uma vez que a falha na prestação de contas reflete em sérios impactos nos trabalhos do controle externo. E no mérito julgo-a parcialmente procedente em razão da divergência entre as informações contidas no sistema Aplique e os dados contidos no extrato mensal da folha de pagamento do município. Aplico multa de 6 UPFs ao responsável e determino a gestão a adoção das medidas contidas na íntegra deste voto. Já no recurso feito pela Câmara de Primavera do Leste, o relator do processo, conselheiro José Carlos Novelli, que teve o voto lido pelo conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, afirmou que os documentos comprovaram a realização de uma pesquisa de preços pelo Legislativo para a prestação de serviços de jardinagem e, por isso, a multa aplicada em razão desse apontamento foi retirada. E no mérito dar provimento parcial ao recurso, no sentido de afastar parcialmente a irregularidade do item 2, relativo ao empenho 3 de 2015, e reduzir a multa ao senhor Josafá para 3 UPF, em decorrência da irregularidade do item 2, reduzindo também a multa do senhor Lorival Rodrigues Costa para um montante de 3 UPF em decorrência da irregularidade do item 2, e manter inalterados os demais termos da decisão singular 467 LCP de 2016. Na mesma sessão, os conselheiros homologaram um julgamento singular para a constituição de título executivo envolvendo a Prefeitura de Alto Paraguai, a fim de cobrar a multa de 26 UPFs aplicada ao gestor Adair José Alves Moreira, na apreciação de uma representação de natureza externa. O Pleno ainda julgou improcedente uma representação interna envolvendo a Prefeitura de Mirassol do Oeste. Mais detalhes você confere no portal do TCE. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você acompanha em nosso portal por meio do endereço www.tce.mt.gov.br. Para você um excelente final de semana e até segunda. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.